Eu e o presidente da República, nós temos formas bem distintas, né, de nos comunicarmos com o grande público. Mas em relação à decisão liminar do ministro Alexandre de Moraes, essa pauta, né, o conteúdo da nossa crítica é muito similar. No meu comentário de ontem, eu procurei expor ao espectador o duplo padrão, né, os dois pesos e duas medidas que os ministros do STF apresentam em suas decisões. Então, a isenção que eles impõem a terceiros não vale para eles próprios. Nós falamos de ministros que têm amizade com réus, falamos de ministros que soltam criminosos, né, com os quais têm relação pessoal, falamos de ministros que julgam casos dos escritórios dos seus cônjuges, ministros que abusam da sua autoridade ou se omitem para proteger amigos, né? E é esse mesmo tribunal, ao que tudo indica, que vai inaugurar um novo tipo penal. O STF tornará ilegal a amizade com o presidente da República. E pior, ato contínuo tornará legal o julgamento de intenções, o juízo do futuro, a condenação por antecipação. Isso não é uma distopia do George Orwell, não é um blockbuster de Hollywood como Minority Report. É a elite judiciária nacional e é inaceitável. O duplo padrão, do qual nós tratamos ontem, geralmente vem associado à hipocrisia. E quem é o hipócrita? É aquele que esconde a sua verdadeira natureza, que se comporta de forma muito dissonante daquilo que diz. É o jornalista que fica lacrando, fica em casa para audiência, mas sai do seu domicílio para atividade de lazer. É o político que diz que a sua prioridade é salvar vidas, mas não reverte o fundo eleitoral para o combate à pandemia. E é o tribunal que exige impessoalidade em nomeações, mas que em 30 anos arquivou todos os pedidos de suspeição ou impedimento dos seus ministros sem submetê-los a plenário. Mas como eu disse lá no começo, eu e o presidente nos comunicamos aí de uma forma bem diferente. E para escancarar a hipocrisia dessa decisão de barrar a indicação para a Polícia Federal, bastou ele questionar a trajetória do próprio ministro Alexandre de Moraes. Afinal, ele não é um homem de confiança do ex-presidente réu Michel Temer? Os dois não têm aí uma relação de amizade? Será que isso não influenciou na escolha do doutor Alexandre para ministro da Justiça e depois ministro do STF? Outro argumento do presidente da República que eu considero irrefutável, né? Foi, na verdade, uma provocação dirigida ao Alexandre de Moraes. Abre aspas. O senhor vai retirar ele da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, para ser coerente? Touché. O critério para indicação na ABIN é mais rígido, porque ele passa pela sabatina do Senado. Ou seja, o nome do senhor Alexandre Ramagem já passou pelo crivo do Poder Legislativo. E vamos lembrar que pela primeira vez nós não temos um Congresso bovino alimentado pelo capim do Executivo, pelo menos não ainda. Isso me leva a outra fala do presidente Bolsonaro nessa coletiva. Ontem quase tivemos uma crise constitucional. Eu apelo a todos que respeitem a Constituição. Ao barrar um ato de competência exclusiva da Presidência da República, sem comprovar a natureza ilícita desse ato, o STF violou cláusula pétrea da Constituição ao desrespeitar a separação de poderes. E deve doer na alma do chefe do Executivo ter que se submeter a uma decisão flagrantemente ilegal de natureza claramente política. Só que, do ponto de vista institucional, ele fez a coisa certa, o presidente Jair Bolsonaro fez a coisa certa. E para fechar em um tom um pouco mais leve, eu queria destacar para o espectador uma última dura verdade que o Bolsonaro dirigiu aos ministros do STF. Vamos lembrar, ministros indicados por José Sarney, Fernando Collor, FHC, Lula e Dilma. Olha só a dura verdade do Jair Bolsonaro. Não é essa a forma de tratar um chefe do Executivo que não tem uma acusação de corrupção contra si.